Deus Todo-Poderoso que não nos deixa na mão. Amém? Eu gostaria de ler aqui a palavra do Senhor. Quem puder ficar de pé, fica conosco, em nome de Jesus, em referência à palavra do Senhor. Amém? Quem puder ficar de pé. Em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. A visão da pastora está meio turva, mas a gente vai tentar ler aqui para a igreja. O óculos está meio precisando trocar. Efésios, podem procurar que eu espero. Capítulo 6, versículo 10 ao 18. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não tem mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é rei. Glória a Deus. 13, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e a verdade, vestida a couraça da justiça. Vou ler novamente. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O último, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Podeis assentar. Amados, nós estamos aqui no texto que ele fala sobre as armaduras de Deus. Quando a gente fala em culto de libertação, não é isso? Quando a gente fala em culto, então, dentro da palavra de Deus, a gente fala de Jesus, porque Jesus é a pessoa central que traz libertação, que cura, que traz milagre, que nos faz andar em caminhos seguros, que nos traz as bênçãos do Pai para nós. Enfim, Jesus é a fonte de tudo que necessitamos, é a fonte da segurança. E nós vimos aqui que em Efésios fala assim, o apóstolo Paulo fala para os Efésios que
os Efésios venham se revestir das armaduras de Deus, porque a palavra de Deus, ela está imbuída em e eu gostaria muito que a gente pudesse ficar bem igual que Deus tem para falar em nossas vidas, para nós. A verdade liberta. Quem é a verdade? Aleluia. Jesus. Como que nós somos libertos? Através da palavra de Deus. Nós somos libertos quando a gente medita na palavra e vê que o autor principal da verdade é o próprio Jesus. Então, quando ele fala que a gente deve usar o cinto da verdade, é andar lado a lado com Jesus. É procurar entender o ministério de Jesus. É procurar ver que ele, o tempo todo, quando viveu aqui na terra, ele usou a verdade. Ele falava a verdade. E as palavras dele ficaram incluídas nesse livro, que nós conhecemos como Bíblia. Como que nós vamos conhecer a vida, o ministério de Jesus? Lendo a palavra, porque a gente costuma falar assim, coma a palavra. Ah, mas pastora, como que eu vou comer a palavra? Lendo, estudando a palavra, né? Aí a gente vai ter conhecimento. Quem verdadeiramente andou aqui na terra, foi verdadeiro, falou verdadeiramente e agiu com a verdade. Como usar esse cinto? Esse cinto da verdade. A gente tem que usar esse cinto da verdade, estudando a palavra, como eu já disse, e também crendo que sem Jesus na vida da gente, a gente não tem razão de viver. Amém? Sem ele, a gente não tem razão de viver. Sem ele, a gente vive ao léu, sem motivo para viver. Hoje nós vemos pessoas que tiram a própria vida, que estão desanimadas, tristes, que acham que Deus não ama, não valoriza. Vocês ouviram aqui há pouquinho um louvor, né, que fala que o Pai espera, porque todos os dias pessoas têm desistido do caminho de Deus. Nós vimos aqui a irmã que disse que hoje ela tinha falado para a pastora que não ia vir mais para a casa de Deus. Irmãos, nada pode impedir a sua comunhão com Deus. Nada pode. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Então, dentro da palavra de Deus, se você não tem uma Bíblia, dá um jeito de comprar. Porque às vezes a gente compra algo tão caro para a nossa vida e a gente não tem coragem de dar o dinheiro que uma Bíblia vale. É ou não é? Quem concorda comigo? Tem pessoas que compram joias caríssimas, raríssimas, mas elas não compram a palavra de Deus. Elas não compram. E é algo que nós temos de valor aqui na terra, que nada, dinheiro nenhum vale, tem valor diante dessa palavra. Dinheiro nenhum. Porque essa palavra é valiosa. Ela é igual uma pérola, ela é igual um rubi, ela é igual um diamante. Ela é caríssima. Caríssima. Aleluia! Glória a Deus. Ela é caríssima no sentido de valorosa. Mas Bíblia hoje é o livro mais lido na face da terra. Mas ainda tem muita gente que não conhece essa palavra. Eu vim trazer uma palavra para você, uma palavra de edificação, uma palavra de coragem. Se você estava pensando em deixar o caminho do Pai, se você estava desanimado ou está desanimado, não deixe de continuar na presença do Pai. Sabe por quê? Porque quando você se reveste das armaduras de Deus, nada vai lhe vencer nem lhe perturbar. Você pode até se abalar com alguma coisa, mas você vai prosseguir, porque a força que vem de Deus vai estar sobre sua vida. Aleluia. E aí você vai continuar a jornada com Ele. Amém?
palavra, de louvor, de adoração, não deixa também de ser um culto de libertação para nós, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Irmãos, aí no versículo 14 fala do cinto da verdade. O cinto, né? Onde é que usa o cinto? Aqui, né? Então o cinto é para nos deixar seguros, nos deixar atentos com Jesus a todas as ciladas do inimigo. Porque a Bíblia diz no início que nós não lutamos contra a carne e o sangue. A carne e o sangue é o ser humano. Nós lutamos com seres celestes, que estão no ar, não são celestiais, mas são demônios, a Bíblia fala que ele fala sobre esses seres, e eles estão o tempo todo, não é? Observando a hora de ter uma brecha na nossa vida para entrar e destruir a nossa vida. Mas não deixe que essa brecha venha a existir na tua vida. Muda a história da tua vida com a comunhão com Jesus. Aceite Jesus se você ainda não aceitou. E se você é crente e você se encontra aqui, faz essa comunhão ficar mais forte. Mas como, pastora, que eu posso fazer essa comunhão ficar mais forte? Lendo a palavra, orando, todo o tempo. Amém? Irmãos, nós vamos falar aqui no versículo 15 sobre a couraça da justiça. Aí você pode perguntar, mas pastora, o que é couraça? E também da justiça. Couraça era uma proteção, porque aqui a gente está falando de um soldado. Você é um soldado? Glória a Deus. Então, nós estamos falando das armaduras que um soldado tem que ter. Naquela época, hoje também. Naquela época era uma armadura material. E nessa época é uma armadura espiritual. Já que vamos lutar contra espíritos malignos, então nós temos que estar com armaduras celestiais na nossa vida. Glória a Deus! E aí nós falamos da couraça da justiça. A couraça era uma parte de couro ou metal que existia na frente da armadura de um soldado. Era de couro ou metal. Por quê? Porque ela vinha a proteger o coração, que é um dos órgãos mais importantes da nossa vida. Porque ele praticamente, com o cérebro, ele domina a nossa vida. Ele vai guiando a nossa direção, vai dando direção para guiar. Muitas vezes ele ia no lado errado, muitas vezes ele ia para o lado certo. Então, é um órgão importante, o coração. Nós temos que saber dominar o nosso coração, para que ele não se debate, não se vire para o caminho errado. Então, naquela época, o soldado, ele colocava ali aquela parte peitoral, onde se chamava couraça, e onde ele se protegia. Porque se viesse uma espada, naquela época não existia, o revólver. A gente não ouve falar em revólver na Bíblia. A gente ouve falar em espadas. Então, quando viesse uma espada, ela vinha direto no peito. Então, é a couraça que evitava um acidente maior. E quem é a couraça da justiça? Nós vimos que o cinto da verdade é a verdade que liberta. Quem é a verdade que liberta? Jesus. Tudo corre para Jesus. Tudo fala de Jesus. E aqui a couraça é o próprio Jesus. A couraça da justiça. Porque a palavra de Deus diz que nosso Deus é justo e fiel. Então o seu filho, ele não poderia deixar de ser justo e fiel.
E aqui, quando ele esteve na terra, ele praticou a sua justiça, praticou a verdade, praticou a justiça. E ele é a própria justiça. Protege, né? Então essa couraça, ela protege, como eu falei, o nosso coração. Quando você se arrepende dos seus pecados, quando você demonstra que é Jesus quem vive na sua vida, você ali está o quê? Declarando que no seu coração você crê nessa verdade. Amém? Então, como você pode usar a couraça da justiça? Você pode usar na hora que você se arrepende dos seus pecados. Você pode usar lembrando que foi Jesus e mais ninguém que morreu em nosso lugar para nos salvar, nos redimir dos pecados, para nos libertar, enfim. E quando ele morreu, deixou quem? O Consolador, que é o Espírito Santo. E é por isso que hoje nós não vivemos tristes pela morte de Jesus. Nós vivemos alegres, porque esse ato vem adentrando de geração em geração, anos e anos e anos e anos, há 2000 anos atrás. Isso ocorreu. Então, essa atitude de justiça, de justificar o pecador, veio do coração de Jesus para as nossas vidas até hoje. A igreja está entendendo? Glória a Deus. Então, amados, procure fazer tudo que é certo, seja justo, porque a justiça vem de Deus, vem de Jesus. E porque Ele deixou esse legado, para nós, né? Para que a gente possa também ser justo uns com os outros e com a palavra da verdade. Amém? Nós vemos aqui no versículo deixa eu ver aqui, 15, que fala sobre sapatos da prontidão. Aí diz assim: calçado os pés na pregação do Evangelho da paz. Então é outro item da armadura espiritual que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos Efésios. É algo primeiro, porque os sapatos também, a gente pode até pensar que não tenha um certo valor. Quando naquela época vestia essa armadura, e ter o sapato, proteger os pés de pisar em algo importante, algo que furava, algo que trazia dor. Mas aqui dentro da palavra, nós vemos que o sapato da prontidão fala do Evangelho, fala da proteção para os nossos pés, para que a gente não vá por caminhos errados. Mas tem muita gente na casa de Deus que se deixa caminhar pelo caminho errado. Tem ou não tem? E tem gente que não descansa em Jesus e qualquer coisinha ela quer cair fora. Vocês imaginam o sofrimento de Jesus na cruz? Vocês imaginam a dor que ele sofreu? Dos pregos nas mãos, dos pés, de levar aquela cruz significa todos os pecados que nós cometemos. E ele não hesitou em passar por aquele pedaço ruim e até pela morte. Aqui no mundo teria alguém que morresse pelo outro? Muito difícil. Até tem mães que nem morreriam pelos filhos. Porque tem mães que pegam seus filhos, deixam na beira da estrada, pegam seus filhos, deixam, dá para qualquer pessoa criar. Pega seus filhos, maltrata seus filhos. Então, até a mãe que se diz ser a semelhança na atitude, no amor, a semelhança de Cristo, ela nessa parte falha como ser humano, porque é ser humano. Mas Jesus não falhou. Ele olhou para nós, para a humanidade, e disse:
se eu não fizer, não vai vir outro fazer. Ele veio com esta missão e ele cumpriu a missão até quando esteve na cruz. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui para contar essa história. Glória a Deus. Ouvir essa história. Aleluia. E o seu abraço, para sentir a sua comunhão conosco e para sentir que a nossa vida não é viver por acaso. A gente não nasceu com esse propósito de nascer, viver e morrer. Não. Deus deu um propósito na nossa vida. Todo aquele que nasceu para mim está aqui, ter um encontro com Jesus e passar a viver na direção de Jesus. Amém? Então, adorando a Ele, louvando a Ele, ainda que você pode dizer assim, mas pastora, tem momentos tão difíceis que a gente passa na nossa vida, é ou não é? Tem momentos que a gente não consegue nem falar com o mundo. Tem momentos que a gente não consegue expressar uma oração a Deus. A gente só chora. Tem momentos que é tão difícil que você não consegue balbuciar uma palavra. Mas tudo aquilo Deus está vendo. E Ele compreende a minha, a tua aflição. E Ele manda o renovo, Ele manda a providência, Ele manda a cura, Ele manda a libertação, Ele manda a justiça dele sobre a nossa vida, no momento que nós clamamos a Ele, no momento que nós reconhecemos a sua soberania. Então não estamos órfãos. Através do Espírito Santo, quando nós oramos, Ele leva a nossa oração até Deus. Amém? E aí, amém. Glória a o que Deus. acontece quando nós calçamos os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz? A gente deixa que a direção seja de Jesus, seja a direção de Deus, Aleluia. não a nossa. A gente calça o sapato e é Ele que vai nos levando na direção certa. Mas é o sapato de quê? Da prontidão do Evangelho da Paz. Quando a gente usa o calçado, que não é esse calçado espiritual, a gente titubeia na estrada. Vai andando retinho, aí daqui a pouco ali se desvia um pouquinho, depois conhece que a verdade é a que liberta, volta e fica dessa titubeância. Mas não pode. A gente tem que calçar esse Evangelho da paz, do Evangelho da Paz, para que Ele nos guie através da vida, através do testemunho de Jesus. Amém? Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Então, a nossa vontade, ela passa a ser a vontade de Cristo. Quando a gente está com essa armadura, o diabo não vai nos levar a lugares errados, porque a gente passa a conhecer a verdade, e essa verdade, através da palavra de Deus que a gente comeu, que a gente se alimentou, vai nos guiar até aí. Irmãos, também nós vimos o seguinte, a quarta armadilha é o escudo da fé. Alguém sabe o que é escudo? O escudo da fé, quem já assistiu aqueles filmes antigos, vê aqueles soldados antigos e vê que eles usam algo redondo assim, aqui no braço. E eles sempre apoiam aqui para frente, para cima, para frente, para proteger o seu corpo, para dar mais segurança, não é? Aquele papel daquela primeira, segunda armadura, que é de ferro ou é de couro. Aí aquele escudo vai estar protegendo também a sua frente, seu coração, a sua vida, de coisas que
aqueles dominadores que estão aí, né, ao redor, que estão vagueando pelo mundo à procura dos seguidores. Eles vão chegar até aquela pessoa que está com aquela armadura praticamente completa e não vão achar brecha para destruir as vidas. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que ele fala do príncipe das trevas. São demônios que estão a todo tempo querendo consumir as vidas. E esse escudo da fé, ela é a fé. Porque a fé vence o quê? O inimigo. O escudo da fé é a nossa fé. A Bíblia fala que quando nós temos a fé, tamanhozinho, um grão de mostarda, a gente fala para o monte, mas não é um monte de terra, é um monte de problemas. Fala para ele e declara que ele está fora ou que vá para outro lugar e ele vai. Então a nossa fé, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. A nossa fé, ela nos leva a realizar coisas maravilhosas, a receber coisas tremendas de lá de cima. Aleluia. A nossa fé, Glória a Deus. Deus se agrada tanto. E quando nós temos fé, mas somente nele, e em Jesus, no Espírito Santo, essa fé, ela cresce, mesmo pequenininha, ela faz coisas tremendas na nossa vida. Eu lembro que já tive ocasiões de estar fraca na fé, mas mesmo fraca na fé, eu orei e o Senhor respondeu, e respondeu algo assim tremendo. Por quê? Porque Ele se agrada que em primeiro lugar a gente vá aos pés dele, né? Aos pés do Senhor Jesus. Não pegar nossa fé e colocar no homem. Não pegar nossa fé e colocar no objeto. Não pegar nossa fé e colocar que alguém vai mudar aquela história. Não. A única pessoa que muda a nossa história de vida, a nossa situação, aquilo que nós estamos precisando só é Jesus. Amém? Então, nós vimos aqui que dentro das armaduras de Deus, nós vamos ver o capacete da salvação. Amém? E aqui, no versículo 16 diz assim, 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, a espada do Espírito está dentro dessa situação onde a gente coloca o capacete. Para que serve o capacete quando você anda de moto? Para proteger. Aí agora nós colocamos este item da armadura de Deus, o capacete. Aí já o soldado estará completo na sua armadura, amém? Só falta mais um. Então o capacete da salvação é Jesus, e é Ele quem salva. Amém? Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para nos salvar. O capacete, ele protege a cabeça, e a salvação protege os pensamentos. Quando nós colocamos o capacete da salvação na nossa vida, que é Jesus, Ele prontamente protege a nossa vida, protege os nossos pensamentos, porque são dos pensamentos, igreja, que saem as realizações, certas ou erradas também. O coração e os pensamentos. Amém? Jesus salva de escravidão. Glória a Deus, aleluia. No pecado. Glória a Deus. Não precisa mais viver pensando em coisas
erradas. Você passa a viver com a sua mente limpa, com pensamentos de glória de Deus, pensamentos que vêm da glória e vai para a glória. Você passa a viver uma vida limpa e pura, porque Jesus é o capacete que está te protegendo desses maus pensamentos que levam a coisas perdidas. Quais são esses pensamentos, pastora? Aquele pensamento de suicídio, onde a pessoa diz que não vale mais nada, onde a pessoa diz que ninguém gosta dela, onde a pessoa não encontra em nada o poder de tirar ela daquilo. Mas às vezes ela pensa em tudo, mas não pensa em Jesus, né, pastor? Ela procura solução em tudo, menos em Jesus. Pensamentos de que não é ninguém, de que não vale nada, de que ninguém gosta de você. Pensamentos que desvalorizam a sua pessoa. Esses são os pensamentos que esse capacete que é Jesus vai te livrar. E você não vai querer ficar longe mais dele. Amém? Pensamentos que levam você para o mau caminho. Que pensamento também é este? Aquele de ir para as drogas, aquele de ir para as bebidas alcoólicas, que vão te levar a uma vida inútil. Aí sim, se você partir para esse lado, você vai ser inútil. A vida que Deus te deu não vai te servir para nada. Vai servir para a escravidão. Vai servir para viver longe da luz, mas sim viver perto das trevas. Entendeu, amados? Então busque cada dia mais. Busque cada dia mais viver uma vida constantemente sobre a direção de Jesus. Glória a Deus. Rejeite os pensamentos escravos. Rejeite esses pensamentos e creia somente na salvação que só vem de Jesus. Agora, o último, para nós encerrarmos, a última armadura de Deus para nós é a espada do Espírito. A espada do Espírito é o que eu falei para vocês. Na palavra, fala muito sobre a espada. A palavra de Deus, ela é uma espada cortante. Diz que ela corta pelos dois lados. Diz que ela vai até onde ela tem que ir na nossa vida. Ela despedaça o velho homem e ela constrói um novo homem. Também essa espada, que é a palavra de Deus, onde você lê essa espada, onde você usa ler, onde você come essa espada, que é a palavra de Deus, Glória você a Deus. vai ser edificado, você vai aprender como andar na presença de Deus. Irmãos, este livro, que é a palavra de Deus, que é a espada de Deus, é um livro que ela fala de todos os assuntos da nossa vida aqui na Terra. Ela fala de tudo. Ela fala da depressão, da opressão. Ela fala ganhar a vida eterna. Porque quem morre não fica lá. O morrer na carne não é o último estágio da nossa vida. A gente vai ter um encontro com Jesus. A gente vai ser justificado pelas coisas que nós fizemos aqui na terra. E aí vai ser decidido o viver em Cristo lá na vida celestial, ou o morrer sem Cristo e ir para o inferno. As pessoas hoje não querem pregar inferno e céu, céu e inferno. Mas nós temos que pregar essas duas palavras que são fortes. Por quê? Porque se você andou aqui na terra conforme a palavra de Deus, conforme as armaduras de Deus, conforme a sua fé em Jesus, se
você entregou a vida, se batizou, você vive corretamente, faz obras também que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai para a glória, vai para o céu. Agora, se você viveu aqui na terra e não fez conforme a palavra do Senhor, você vai descer ao inferno. E lá é algo que é infinito. Você vai sofrer infinitamente. Você não vai ter fim do sofrimento. Não é como a Igreja Católica diz que vai ter um purgatório, onde você vai estar purgando lá o seu pecado e depois você vai ser salvo. Não é. Quem for para o inferno, vai para o inferno. E tudo que for de ruim que está preparado lá pela eternidade. E quem for para o céu, vai para o céu. E vai ter Aleluia. a glória de Deus na sua vida. E vai ver e vai viver o melhor de Deus lá. Se você já vive aqui, vai viver lá mais ainda. Amém? E para encerrar, eu quero dizer que a espada, que é a palavra de Deus, é a palavra pelo Espírito que toca, modifica e que prepara para ir para o céu. Essa palavra foi escrita por homens, mas que, através do Espírito Santo, ela vem falando aos corações desde o dia que foi estabelecida aqui na terra. Amém, irmãos? E eu quero dizer que às vezes a palavra do Senhor ela fere, porque o ser humano ele quer viver por si. Ele diz: eu sou o dono da minha vida e acabou. Mas quem tem Cristo na sua vida diz: o Senhor é quem me sustenta, o Senhor é quem me dirige, o Senhor vive pelo Senhor Jesus. Então, quando a gente vive pelo Senhor Jesus, essa espada, mesmo que ela um dia tenha ferido o nosso ego, ela vai se tornar em algo maravilhoso, em algo que vai transmitir a paz, que vai transmitir aquilo que Deus preparou para nós. O inimigo, ele não aguenta quando o servo do Senhor vive em oração, leitura da palavra, vive em comunhão com Deus através desses itens. Ele cai por terra, ele sai da presença daquele servo de Deus. Então, nessa noite, se você ainda não teve um encontro especial com Jesus, que você tenha, pois hoje é o dia aceitável que o Senhor preparou para a tua vida, para que você receba esse Jesus maravilhoso, para que você tenha essa vida, essa certeza que breve você estará com Ele e que valeu a pena. Então tem um louvor que diz assim: valeu a pena esperar. Então vale a pena esperar em Cristo. Amém? Vale a pena e valeu a pena esperar em Cristo. Pronto para a batalha? Glória a Deus, aleluia. Eu pergunto a resposta para você mesmo. Você se sente preparado? Preparada para a batalha? Essa batalha espiritual? Se você não se sente, então vai lá se revestir das armaduras de Deus. Aleluia. Porque a armadura de Deus, ela lhe dará a vitória. Amém? Que Deus abençoe toda a igreja, que você possa ter aprendido sobre as armaduras de Deus e que você busque ter essas armaduras de Deus na sua vida. E o Pai com certeza vai me abençoar poderosamente. Aleluia. E com certeza você vai ter a força de um gigante para chegar perto de alguém que precisa dessa palavra e você pegar e dizer assim: olha, vem para Jesus que a tua vida vai mudar. Vem para Jesus. E o que Ele tem para nós é grande. Amém? Então agradecemos a palavra. A oportunidade para a palavra nessa noite, para os louvores. Quando o pastor Alisson nos convidou nessa noite, nós não tivemos força de dizer não, porque
Quando Deus levanta a gente para um ministério, Ele levanta para sermos soldados preparados. E na hora eu disse, meu Deus, o que é que eu vou pregar? Aí o Senhor colocou a armadura de Deus. Então é nessa hora que a gente tem que ficar, se derramar diante de Deus para Ele falar conosco, né, pastor? E aí eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um beijo em cada coração e sinta a presença do Senhor, não somente agora, mas sempre na sua vida. Porque a pastora, ela já teve muitos, né? Quando eu falo pastora, já tive muitos momentos difíceis na minha vida de dizer assim, não suporto mais. O que é dizer não suporto mais? Não vou mais caminhar. Aí o Espírito Santo todo no meu ouvido, eu estou contigo, continua firme. E aí eu continuo. Eu ia esquecendo, eu não dei esse testemunho aqui rapidinho, pastor. Ainda esse ano, meus irmãos, eu vou contar para que a fé de vocês ela aumente. No mês de julho para agosto, eu tive um pré-infarto. Foi algo feio, foi algo que eu nunca esqueço na minha vida. E esse pré-infarto, eu tive muitas dores de cabeça, ânsia de vômito, problemas sérios. Mas Deus me salvou. E aí, quando foi agora no 13 de setembro, eu tive um pré-AVC. E eu vi a coisa feia na minha vida. Eu vi o inimigo querendo ceifar a minha vida nessa hora. Foi feio, foi triste, foi duro, foi doído. Mas eu estou aqui para contar o testemunho. Eu estou aqui para louvar o meu Deus. Eu estou aqui para falar que Ele nos ama, que Ele nos salva, que Ele nos cura. E aí naquele momento que eu estava sentindo aquele AVC, eu lembrei que meu esposo estava perto de mim. Estava no quarto, eu estava na cozinha, eu gritei por ele, vem cá, amor, estou passando por um AVC. E aí esse olho meu, ele ficou revirando assim, ele revirava, subia assim, o branco ficava no meio, a bola do olho ficava lá para trás, e aí ele era como que queria ficar torto, eu não enxergava, e foi me dando uma fraqueza nas pernas, e foi me dando tonturas fortes, 2 tonturas para acontecer isso. E aí quando eu chamei o meu esposo, que ele chegou, pôs a mão, o olho voltou para o lugar, para a glória de Deus. E aí depois que o olho voltou para o lugar, o Senhor usou meu esposo também para estar orando, para estar ali intercedendo pela minha vida. E aquele momento passou. E eu fiquei bem fraca. Passavam-se os dias, a fraqueza na perna, as pernas, do joelho para baixo. Eu passei umas 2 semanas sem marcar agendas, mas já tem 2 semanas que eu estou fazendo agenda. E Deus agora abriu as agendas e graças a Deus eu estou bem melhor. Glória a Deus! Eu peço a oração dos irmãos para Deus restaurar totalmente a minha saúde. E também estaremos orando pelos irmãos. Amém? E eu agradeço.